Como é que você vai fazer?
Que Deus se mostre forte na sua vida nessa manhã, em nome do
Senhor Jesus. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui nessa manhã. Graças te damos, ó Deus amado, pela vida, pela paz, pela saúde, pelo lar, pelo alimento, pelo despertar, por ter forças para estarmos neste lugar. Te louvamos pelas bênçãos espirituais, meu Deus amado, pelas portas celestiais que foram abertas para que vidas e mais vidas pudessem se achegar, se apresentar ao Senhor e estar glorificando o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado pela salvação, ó Deus, que nos é tão preciosa. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Obrigado pelo Espírito Santo que fala, que guia, que convence, que ilumina, que esclarece, que aquece, que revela, que fortalece, que direciona. Aleluia. O Espírito Santo, que nesse tempo que nós estamos vivendo, continua trabalhando, continua se manifestando graciosamente. Senhor, obrigado pela tua palavra, que fala conosco, que ilumina o nosso coração, que nos orienta, meu Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós te louvamos por tudo isso, Deus. Oramos nesta manhã, expressando a nossa gratidão, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, pela vida dos teus servos que o Senhor tem sustentado. Oramos por essa família que nos assiste agora de casa. Oramos pelos irmãos que estão aqui no templo. Oramos pelos hospitalizados. Oramos pelos doentes. Oramos pelos abatidos. Oramos, meu Deus, por aqueles que precisam de um milagre na mão do Senhor. Aqueles que a medicina, ó Deus amado, já os tem desenganado, ó Pai amado, e não há esperanças para eles. Mas o Senhor, Deus bom, cheio de misericórdia, o Senhor, Deus, que é o médico dos médicos, o Senhor, que é o bálsamo de Gileade, aquele que tem a cura, está escrito na tua palavra, Senhor. O Senhor é Jeová Rafa, o Senhor tem a solução para todas as coisas. Nós oramos pelo manifestar da tua mão, pelo toque da tua presença, oramos pela tua visitação, oramos pela vida do nosso irmão presbítero Alfredo, para que o seu corpo seja tocado pela sua mão poderosa, para que as articulações da sua voz e do seu lado direito recebam, Deus, o milagre da mão do Senhor. Oramos pela vida da nossa irmã Madalena, para que o Espírito do Senhor a visite com cura espiritual, com saúde espiritual, que o seu corpo físico seja visitado com milagre, que a sua casa seja guardada pela mão do Senhor. Oramos, meu Deus, pela vida do Alisson, que perdeu o seu pai. Oramos pela consolação, fortalecimento dele. Oramos, meu Deus, oramos, Senhor, por tanta necessidade, pela cidade, pelos vizinhos, por todos aqueles, Senhor, que neste dia necessitam de um milagre na mão do Senhor. Seja sobre eles, Pai, seja sobre os dias que nós estamos vivendo, dias de tanta necessidade, dias, meu Deus, de tanta luta, tanta aflição para tantas pessoas, dias de guerras terrenas, meu Deus, tão infundadas e sem direcionamento. Senhor, ilumina o coração do teu povo. Aleluia. Neste dia, Senhor, vamos mais uma vez as nossas vidas em amor, Pai amado. Não permita, Senhor, tua palavra está escrita que você multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, Senhor. E no lugar, meu Deus, onde o amor esfria, o ódio impera, a violência impera, a ignorância, a estupidez, Senhor,
a palavra de Deus no Salmo 139. Essa manhã o pastor Moisés, da nossa igreja do Morro Doce, daqui a pouco ele vai estar entrando para compartilhar conosco a palavra. Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor com alegria, em nome de Jesus. Vou fazer uma leitura introdutória, depois nós vamos estar louvando o Senhor nosso Deus. Salmo 139, ele diz assim: ó Senhor, tu examinaste o meu coração, tu examinas o meu coração, e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo os céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me tecestes do ventre da minha mãe. E eu te agradeço por teres me feito de modo tão maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. Quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera que destruísse os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam o teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com a minha força, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e me conduz pelo teu caminho. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor nosso Deus. E a gente percebe nesse texto da palavra do Senhor que todo ser humano ele tem uma origem. Muitas vezes as pessoas dizem assim: todo mundo é filho de Deus. Se a gente for olhar de uma maneira assim muito clara, todo ser humano é criado e tem a vida pela mão de Deus, pela mão do Senhor nosso Deus. Então, todo ser humano é criatura de Deus. Agora, durante a vida, existem as pessoas que se comportam como filho de Deus. E tem aqueles que de alguma maneira, pela sua conduta, pela sua maneira de enxergar a vida, pela sua falta de revelação do Senhor, eles acabam se tornando inimigos de Deus, inimigos do Senhor. Então, uma coisa que a gente vê interessante nesse texto é que o salmista, ele sabe que a sua origem está em Deus. Ele exalta o conhecimento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. E no final, ele tem uma preocupação. A preocupação dele qual é? Fugir dos inimigos de Deus. Não deixar que os inimigos de Deus estejam acontecendo com muitas pessoas nos nossos dias, né? Os inimigos de Deus acabam fazendo a cabeça da pessoa que segue o Senhor nosso Deus. E a preocupação de Davi aqui é essa: Senhor, me afasta deles. Teus inimigos
são meus inimigos. E ele pede para o Senhor: Senhor, me sonda, me conhece, me prova, vê se há em mim algo que te ofende e me conduz pelo teu caminho. Porque nós somos originados em Deus. Deus conhece todas as coisas sobre nós. E é uma boa coisa para mim, é uma boa coisa para você conhecermos o caminho do Senhor nosso Deus. Sabemos por onde Ele anda e tentarmos de todas as formas andar com Ele e caminhar com Ele. Amém, queridos? Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor, vamos receber o nosso grupo de louvor com alegria, dando um aplauso ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é Deus.
porque daqui a pouquinho o Fernando vai virar a tela ali para a gente, né? E aí daqui pequenininho, porque a nossa tecnologia aqui ainda não está permitindo, mas o nosso irmão pastor Moisés vai estar entrando juntamente conosco, nós vamos ouvir a palavra juntamente com ele daqui a pouquinho, né? O Moisés vai pedir para participar da nossa live, o Fernando vai liberar ele, nós vamos estar ouvindo a palavra já. Eu quero fazer uma oração pela vida financeira da igreja, né? E aí nós vamos já estar convidando Moisés para estar ministrando a palavra do Senhor. Se alguém que está presente aqui no tempo vai ofertar, vai contribuir, você tem a oportunidade agora, e nós vamos fazer com alegria em nome do Senhor Jesus. Os irmãos da igreja, né? Sabe, nós temos a nossa tesoureira, a irmã Roda. Você pode estar se informando com ela no grupo da nossa igreja, de como está participando com seus dízimos e ofertas no dia a dia da igreja. Todos nós sabemos da responsabilidade que nós temos com esse lugar, com esse ministério. Então, incentive os membros da igreja. Não é porque nós não estamos congregando na igreja local que nós não vamos contribuir. Nós não, é o que a Bíblia diz, nós não contribuímos por necessidade, nós contribuímos porque somos fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, procure fazê-lo ainda dentro desse mês. Eu quero estar falando com os irmãos. O próximo domingo é o último domingo do mês, dia 24, dia 25, né? No último domingo desse mês, nós vamos estar então fazendo o nosso culto com a ceia ou online, dependendo do que nós conversarmos durante essa semana, ou também com o grupo de irmãos que puderem participar. De qualquer forma, domingo que vem nós vamos estar fazendo a nossa ceia e também nós vamos estar passando o nosso anuário de oração. Irmãos, nós não podemos nos esquecer. Na pandemia, na dificuldade, na luta, tem irmãos nossos que estão no campo missionário. Nesse mês passado, a oferta missionária da Igreja Brasil para Cristo sofreu uma queda assim considerável, né? Isso afeta o trabalho e a vida daqueles irmãos que nós enviamos para o campo, né? Então, a gente está passando adversidade, passando lutas, mas o cristianismo, irmãos, ele nunca teve facilidades na face da terra. Ele sempre lidou com governos corruptos, com lutas, com dificuldades, com enfermidades. E, como eu disse para os irmãos, eu falo às vezes isso. Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, como nós estamos vivendo. E se daqui por diante as coisas se agravarem, ficarem piores, qual vai ser a nossa postura, o nosso comportamento? Então, procure guardar muito o teu coração, assim, cuidar das coisas de Deus na sua vida. E uma das coisas que nós precisamos cuidar dentro das nossas possibilidades, está desempregado, está passando dificuldade, fale com a gente, tá? Agora está trabalhando, tem condições, ajude quem está precisando, tá bom? Compartilhe, seja fiel aos seus dias e às suas ofertas. Vamos orar e agradecer ao Senhor nosso Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos em nome de Jesus te agradecer nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá, de nós estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu incomparável amor para com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por nós, por todo o suprimento, toda a graça, toda a misericórdia, por aqueles que o Senhor tem, meu Deus, sustentado pela tua bondade. Nós queremos orar agora pela vida financeira do teu povo, orar por portas abertas, orar por saúde, orar por livramento e te louvar, ó Deus, pela vida daqueles que de uma maneira fiel e compromissada têm, meu Deus, contribuído e participado das questões da tua obra. Continua, Deus amado, com as tuas mãos estendidas, suprindo as necessidades do teu povo. Nós oramos, nós te damos graças nesta manhã, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, se alguém quiser, que está aqui no tempo, quiser contribuir, o gasofilaço está ali, tá bom? Sempre que a gente tem um
culto a gente vem com essa perspectiva e também nós vamos estar nos preparando já. O Moisés já fez o convite lá, você entender, e aí pode virar a tela. Pode passar, já vai ser. Pronto, agora já estou do lado de cá. Alô, Pai do Senhor, estão me ouvindo, irmãos? Moisés, Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, vocês estão me ouvindo? Se a gente está te ouvindo? É. Estamos te ouvindo, sim, vocês vão aí. Isso é importante. Baixinho, mas estamos. Procura falar bem alto, tá bom? Tá bom, eu vou tentar deixar aqui no microfone, direto do celular, talvez fique melhor. Tá, Melhorou agora? Os irmãos da internet, na verdade, saem bem. Tranquilo. Tá bom? Ah, Moisés, então tá bom. Deus use, tá bom? Você tem aí, que horas são agora? 10h35, pastor. Você tem até 10h38 para compartilhar uma palavra de Deus. Brincadeira, Moisés. A gente, 11, 11h10, a gente está aí junto com você, tá bom? Passou de 11h30, a gente desliga aqui e você pode ficar falando aí, tá bom? Deus abençoe, Moisés. Deus te use. Paz. Amém. Irmãos, primeiramente, bom dia. A paz do Senhor Jesus. É um prazer, é um privilégio poder comunicar o Evangelho com os irmãos nessa manhã. Louvo a Deus pela vida da Igreja de Caieiras, louvo a Deus pela vida do pastor Orlando. Nós temos acompanhado esse momento particular da Igreja de Caieiras, mas temos acompanhado com amor fraternal, temos acompanhado com um desejo muito grande, irmão, de Deus fortalecer a fé dos irmãos, acrescentar nos irmãos, e que a graça do Senhor cubra todas as questões da alma e do pensamento dos irmãos. Amém? Eu espero que estejam todos me ouvindo bem. Eu quero meditar com os irmãos acerca de um texto da Palavra de Deus. Eu queria ter uma manhã bem pastoral com vocês, né? Os irmãos têm o pastor, né? O pastor Orlando Máximo, é o meu pastor também. Mas como um amigo, como um irmão em Deus, como um pastor de igreja local, eu queria ter uma palavra pastoral com os irmãos, para tentar entender, à luz das Escrituras, este tempo e essas questões. A Bíblia diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, as palavras que estão registradas nas Sagradas Escrituras, elas têm o interesse, o desejo de nos ensinar, de nos um desejo muito grande de Deus fortalecer. Tá, okay. Então, assim, eu peço muita graça do Senhor para Deus nos ajudar nesta manhã a meditar nas Escrituras e ter junto com os irmãos um entendimento sobre algumas questões. Então, eu quero ler um texto com os irmãos de um livro da Bíblia que a gente está agarrado desde janeiro aqui na igreja de Morro Doce, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 14, tá bom? Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 14. Amém? Os irmãos que estão aí na Vila Jaguar, em Caieiras, estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, só para porque eu estou sem retorno aqui. Se estiver tudo ok, só faz assim com o dedinho, eu estou enxergando os irmãos daí. Ok, muito obrigado. Já deu um retorno aqui para nós. Então, beleza. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Vai dizer o seguinte: exortamo-nos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal.
Amém, irmãos? Podemos orar, então, em nome de Jesus? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nesta manhã, Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade e pelas tuas misericórdias. Senhor, oro para que o Senhor nos dê clareza segundo a palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor amado, a entender, a compreender e a praticar a tua palavra. Por isso, Senhor, que seja uma manhã de santificação, de edificação, de consolidação da fé. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Bom, irmãos, então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu fico muito contente de poder voltar a falar dela, porque da última vez que nós estivemos aí presencialmente, no aniversário do nosso pastor, nós comentamos um pouco sobre a relação, a partir desta carta, entre pregador e igreja, entre pastor e igreja, né? A maneira como Paulo pregou, a maneira como a igreja recebeu a palavra, a maneira como Paulo vai a Tessalônica e a maneira como os irmãos de Tessalônica se desenvolvem a partir dessa relação. Então, nós comentamos um pouquinho. Agora, irmãos, eu quero olhar um outro aspecto dessa carta muito importante, que é o que Paulo está combatendo e por que Paulo está escrevendo essa carta. Quero dizer para os irmãos que, no tempo que nós vivemos, há muitas vozes. Nós temos a justiça falando, nós temos a população falando. Há muitas vozes, há muitas ideias, há muitas coisas à nossa volta, nós ficamos assim, ouvindo essas vozes e procurando entender como decifrar essas vozes, como decifrar essas questões. Pois bem, vamos olhar, à luz da Bíblia, o que Paulo está escrevendo a essa igreja de Tessalônica e quais são as vozes, quais são as ideias que estão correndo aqui neste lugar. Então, é interessante que Paulo vai dizer lá no versículo 3, eu gostaria que os irmãos que estão sempre com a Bíblia aberta, para nós irmos acompanhando aqui, e Paulo, vamos examinar essa carta. Então, Paulo vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, pelo que não podemos suportar mais, o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviar-nos ao irmão Timóteo, ministro do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar. Então, a primeira voz aqui, irmãos, que eu quero destacar, é a voz da consciência de Paulo. Como pastor, como apóstolo, como ministro do Evangelho, como líder da igreja. Os irmãos vão lembrar que Paulo fica no mínimo 3 semanas em Tessalônica. E quando Paulo sai de Tessalônica, e vai para a região, e vai ser expulso de Tessalônica, ele vai para Bereia. E quando se aqueles irmãos, por conta da perseguição, estão resistindo. Se aqueles irmãos que confessaram a fé cristã, aqueles irmãos que passaram por aquela situação, se eles estão crescendo, evoluindo, como que eles estão lidando com as dúvidas, com as questões, com as perseguições, com os sofrimentos. E Paulo tem uma preocupação, irmãos, que é a preocupação que permeia o coração de todo bom pastor, de todo bom líder, de todo bom mestre. É a preocupação que a gente amanhece e anoitece, a gente passa um dia e a nossa preocupação basicamente é essa. Como que os irmãos estão se relacionando com a fé cristã?
Como que eles estão vivendo esses dias de dificuldade? Como que eles estão na sua fé em Deus neste tempo agora? É a preocupação de todo pastor, de todo bom pastor. De todo bom pastor. Então, irmãos, é bom a gente ter, porque Paulo vai dizer, um versículo antes do qual a gente leu inicialmente, que a igreja ela tem que ter um amor fraternal pelo pastor, uma grande estima pelo pastor, por causa da obra, do trabalho que ele realiza. As preocupações da cabeça do Paulo são essas. A primeira voz que Paulo procura ouvir e entender é a voz da sua consciência pastoral. É a voz do seu entendimento como ministro do Evangelho, como apóstolo de Cristo às igrejas gentílicas. E ele quer responder esta pergunta da sua cabeça: como que os irmãos estão? Irmãos, é óbvio que neste momento nós sempre queremos preservar a nossa vida. Os cuidados que a gente tem que tomar. Então, a gente tem a regra do distanciamento. A gente hoje tem o uso das máscaras, a gente tem as etiquetas de higiene. Então, nós temos as preocupações sociais, como as coisas vão se dar, e muito ligado à nossa família. Agora, irmãos, uma coisa que nós não podemos perder de vista é como os irmãos estão com relação à sua fé. Como que eles estão com relação à sua piedade. Como que eles estão com relação às disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, tempo de meditação. Como que eles estão lidando com essas circunstâncias? E qual é a relação das circunstâncias com relação à sua fé? Eu me lembro de uma conversa que a gente estava tendo com o pastor Lando, ele falou uma coisa que isso me trouxe a oração e a meditação na semana. Que ele fala que o sol que amolece a manteiga é o mesmo que endurece o barro. E, irmãos, na tribulação, nas lutas, nas provações, as relações da nossa fé, para alguns, pode ser muito distinta. Enquanto alguns passam pelas tribulações, pelas dificuldades, e eles conseguem amadurecer na fé, eles conseguem enrijecer a sua fé, eles conseguem incorporar a sua fé, algumas pessoas têm dificuldades, e eles começam a enfraquecer a sua fé, eles começam a diminuir a sua esperança, eles começam a ter déficit da sua piedade. Por quê? Porque eles não têm uma boa relação com a tribulação. Então, irmãos, a primeira voz que Paulo está escutando, ele quer entender, é a voz da consciência. E para atender ao anseio dessa voz, Paulo precisa tomar uma medida. Paulo, ele sai na segunda viagem missionária acompanhado de 2 amigos, de 2 pastores, 2 mestres, pessoas fiéis, Silas e Timóteo. Inicialmente com Silas saindo de Antioquia e depois a caminho, indo para a sua viagem, na sequência da viagem, ele incorpora Timóteo. O Silas é o homem que acompanha Paulo nas cadeias em Filipos. Agora, Paulo está abrindo mão do Timóteo. Paulo está abrindo mão da companhia pessoal do Timóteo, porque ele não pode mais esperar para ter notícia dos irmãos. Queridos, é muito importante que na cabeça dos irmãos, do coração dos irmãos, e principalmente na liderança da igreja, permeia a preocupação sobre como a fé dos irmãos estão. Paulo faz isso abrindo mão da companhia pessoal do Timóteo. E nós sabemos, irmãos, que amigos verdadeiros, companheiros e cooperadores da fé, pessoas que nos ajudam no trabalho, pessoas que nos amam, pessoas que oram com a gente, pessoas que sofrem com a gente, são importantíssimas para a nossa caminhada. Mas Paulo está disposto a abrir mão de uma companhia pessoal imprescindível a favor da igreja de Tessalônica. E isso é uma das coisas que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Abrir mão de coisas pessoais em favor do detrimento da fé e da confirmação da fé dos irmãos. Quais são as ferramentas que nós vamos dispor para que os irmãos sejam confirmados na fé, para que os irmãos sejam acrescidos na esperança em Deus? Quais são as coisas? Qual é o tempo que nós vamos dispor? Quais são os recursos que nós vamos dispor? Qual é a questão da nossa privacidade que nós vamos dispor a fim de que os irmãos sejam confirmados na fé e sejam atendidos nas suas questões pessoais? Principalmente ligado à sua fé. Paulo abre mão
Paulo então envia Timóteo novamente à região de Tessalônica, para saber como os irmãos estão se comportando. Então, Timóteo volta. Agora, Timóteo vai responder aos anseios da primeira pergunta, que é uma pergunta pastoral, é uma pergunta de liderança. Como eles estão? E Timóteo volta com boas notícias. Timóteo fala de uma igreja de uma fé operosa, de um amor abnegado, de uma estabilidade, de uma esperança por causa da promessa da segunda vinda. Uma igreja que cresce em amor, uma igreja que avança no evangelho, uma igreja que, pelo seu jeito de viver, alcança a Macedônia e a região da Acaia. Mas existem algumas vozes também correndo dentro da igreja de Tessalônica. E uma das vozes que Paulo combate quando escreve a carta, porque só quando Timóteo volta é que Paulo então envia uma carta. Agora, irmãos, perceba que o evangelho, muitas vezes, as pessoas falam assim, pastor, pregação tem que ser revelação de Deus para o tempo da igreja? Não necessariamente. Nós precisamos entender quais são as vozes que estão correndo dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, e tentar responder essas vozes, essas perguntas, essas questões, à luz das Escrituras, mas com verdade. Com verdade. Paulo não está tendo uma revelação angelical. Paulo não está tendo uma visão espiritual para escrever sobre as questões que estão permeando o coração da igreja de Tessalônica. Ele está respondendo e ele está escrevendo e combatendo algumas vozes, algumas ideologias, algumas ideias que estão entrando dentro da igreja de Tessalônica. E uma das primeiras coisas que começa a percorrer no seio dos irmãos, na comunidade de Tessalônica, é que Paulo, ele é um mentiroso. E Paulo, ele é um aproveitador. Ele é um homem interessado apenas na questão do recurso, da finança. Ele está de olho no ganho. Então, Paulo vai responder a esta voz que está correndo no meio da igreja de Tessalônica. Lembra, irmãos, que a igreja de Tessalônica, ela é elogiada por Paulo. Ela é vista por Paulo, inicialmente, com características de uma igreja sadia, mas precisa combater algumas vozes que estão lá dentro. Então, Paulo vai responder a essa segunda voz, a voz que diz que Paulo é um interesseiro e de que Paulo é um mentiroso. Então, Paulo vai responder da seguinte maneira. Está lá no capítulo 2, a partir do verso 3. Diz assim, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Presta atenção, irmãos. Paulo vai dizer o seguinte, a nossa mensagem não se deu na imoralidade, a nossa mensagem não se deu no dolo. Ele está dizendo assim, a mensagem que eu fui até vocês é uma mensagem genuína, íntegra, completa. Eu não tive a intenção nenhuma de ganhar o coração dos irmãos, de fazer um culto à personalidade, como se os irmãos tivessem que me amar só porque me amam. Não. Quando eu fui com vocês, o que eu preguei foi o Evangelho. O que eu preguei foi a verdade que liberta. O que eu preguei entre vocês foi que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. O que eu falei para vocês foi acerca da ressurreição dos mortos, a esperança da segunda vida em Cristo Jesus. O que eu estive falando com vocês foi as verdades do Pai. Então, irmãos, às vezes, antes de nós pensarmos alguma coisa, nós precisamos olhar como que foi ou o que está sendo ensinado para a gente. O que está sendo ensinado para a gente. Paulo é tido como uma pessoa interesseira. E Paulo vai responder essa segunda questão escrevendo aqui no verso de número 9 do capítulo 2. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como de dia e de noite labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós,
vos proclamamos o evangelho de Deus. Olha, irmãos, eu tive uma palavra aqui com os irmãos recentemente, acerca dessa polêmica que surgiu recentemente, acerca dos pastores que querem abrir as igrejas. E, infelizmente, irmãos, nós vimos muita gente falar assim, é por causa de interesse financeiro, é por causa de interesse financeiro. E nós sabemos, irmãos, ninguém é cego, nós sabemos que, infelizmente, nós temos essa questão entre nós. Mas nós precisamos avaliar isso um a um, ponto a ponto. Paulo é tido como um interesseiro. Paulo é tido como uma pessoa que só quer ter lucro financeiro, vantagem financeira. Paulo agora, então, faz o seguinte, olhem para trás. Recordem-se como quando estive com vocês, trabalhei arduamente para não vos ser pesados. Há um convite à memória aqui, irmãos. Há um convite a uma avaliação da memória. E nós precisamos fazer essa avaliação de memória. Há momentos da vida da igreja que nós só vamos responder algumas questões avaliando o passado. Revisitando falas, comportamentos, jeitos, maneiras. Só assim. Só desse jeito. Entende, irmãos, que as angústias que paravam o coração de Tessalônica podem não ser as angústias que passam no coração da igreja de Caieiras, que passa hoje no coração da igreja do Morro Doce. Mas com certeza, irmãos, os remédios que eles aplicaram, o tipo de aplicação que Paulo usou, se serve a nós. Se serve a nós. Então Paulo está respondendo essa segunda voz, dizendo assim, não, eu não sou um mentiroso. E nem tampouco eu sou alguém que está querendo ter ganho pessoal. Não, olhem para trás. Veja o que eu falava. E veja qual foi o meu comportamento no meio de vocês. Veja como foi. Quase sempre, irmãos, quando nós vamos fazer um aconselhamento pastoral, e literalmente nós vamos lidar com algumas questões de atritos, uma das coisas que a gente procura fazer é tentar fazer a pessoa enxergar o que ela não está enxergando. É trazer à memória aquilo que ela está esquecendo. Então, às vezes, uma mãe, uma esposa tem a queixa de um marido numa prática, numa área da vida dele. Ele não está sendo atencioso no lugar. Então, ela fala mal de tudo que ele faz. Então, a nossa responsabilidade é tratar com o marido, tratar com o cônjuge naquela área de deficiência, mas trazer a memória da outra parte das coisas boas, das qualidades, daquilo que foi falado, daquilo que foi feito, de como foi o comportamento. Às vezes ela fala, não, ele faz tudo errado, ela faz tudo errado, não está nada certo. Aí quando você fala assim, mas ele é um bom pai? Não, é um pai atencioso. É uma boa mãe? Não, é uma mãe cuidadosa. Às vezes a gente tem o péssimo hábito, irmãos, por uma fala, por alguma coisa, jogar tudo fora. Quando, na verdade, a gente tem que revisitar, reavaliar e repensar lá atrás. E Paulo está fazendo isso com a igreja de Tessalônica. Há uma voz lá dentro querendo desestabilizar, descredenciar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem que combater essa voz. De tempos em tempos, irmãos, há vozes que querem descredenciar a fé dos irmãos. Que querem descredenciar a vida piedosa dos irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos, revisitem, olhem para trás, vejam as construções, vejam os legados, vejam a história, reavaliem. Faça como Jeremias, nas suas lamentações, vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero recordar, eu quero trazer lá de trás e colocar novamente na minha mente coisas que me trazem esperança. Nós precisamos olhar para trás, irmãos. Para lá atrás, nós analisarmos os cuidados de Deus, a mão de Deus, os pastoreios, os conselhos, as orações. Nada disso ficou perdido, irmãos. Nada disso ficou no passado. Deus quer trazer à memória essas coisas ao nosso coração. Uma terceira questão que Paulo vai trazer, que também está no coração da igreja de Tessalônica, é acerca dos mortos, irmãos. Acerca dos mortos. Porque agora, lembra que aquela igreja, eles estão na iminência da segunda vinda. Ele tem a esperança da segunda vinda. E agora nasce uma segunda pergunta no coração da igreja. Uma terceira pergunta para nós, mas para a igreja, uma segunda pergunta. A primeira era no coração do apóstolo Paulo. Como a igreja está?
Segunda pergunta é se Paulo realmente é um mentiroso e ele é um interesseiro. E a terceira pergunta que nós vamos ver é, e os mortos? Qual é o nosso tipo de relacionamento com aqueles que partem, com aqueles que vão, com aqueles que nos deixam? Paulo agora, irmãos, vai trazer uma palavra à igreja acerca desse sentido. Irmãos, por que nós oramos pela recuperação dos nossos irmãos? Nós estamos ainda em plena oração por muitos irmãos queridos. Nós temos o nosso irmão Alfredo em recuperação. Nós temos alguns irmãos ainda em recuperação. Infelizmente, né, irmãos, por causa da nossa companhia, por causa da amizade, nós tivemos perdas, né? Nós tivemos aí agora o irmão Vavá. Quero falar acerca disso, irmãos. Como eu disse, quero ter uma palavra pastoral acerca disso. Porque, irmão, não há prejuízo nenhum para aqueles que morrem. E isso nós precisamos ter no nosso coração. Nós não podemos perder isso de vista. Paulo vai responder essa questão ao coração da igreja de Tessalônica, dizendo isso, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Aliás, desculpa, irmão, desculpa. Não verso 1, verso 13, me perdoa. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Agora, irmãos, perceba que Paulo não está dizendo para a igreja não se entristecer. Não se entristecer. Aliás, irmãos, deixa eu fazer esse comentário. Por que nós, já que não há prejuízo para aqueles que morrem em Cristo, e Paulo vai tratar somente aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morrem em Cristo, se não há prejuízos para eles, porque então nós devemos orar pela recuperação. Então, permita-me listar algumas questões aqui. Primeiro, Paulo vai fazer uma menção a um homem que ele agradece a Deus. Ele vai escrever isso aos Filipos, Epafrodito, dizendo que o Senhor se apiedou de Paulo, dele, vai dizendo dele, para que ele não tenha tristeza sobre tristeza. Então, irmãos, um dos motivos pelos quais nós oramos para que a pessoa fique bem, não é porque ela vai ter algum prejuízo acerca da sua salvação, mas por causa da nossa tristeza, da companhia, da afetuosidade, da amizade, da proximidade. Então, nós temos que ter isso. Por que nós oramos? Porque nós amamos, nós queremos ter as pessoas muito mais tempo com a gente. Um segundo motivo pelo qual nós oramos pela recuperação das pessoas é quando, por exemplo, Paulo vai preso. Paulo vai ser preso. Pedro vai ser preso. Aliás, o apóstolo Pedro vai ser preso. E a Bíblia diz que a igreja faz constante oração. Por quê? Porque Pedro é um apóstolo de relevância na igreja. Pedro, ele é uma coluna da igreja. A vida do Pedro entrega para a vida da igreja coisas importantíssimas. Ele é um apóstolo da igreja. Ele é um homem responsável pela doutrina da igreja, por lançar os alicerces da fé. Quando Paulo vai descer a Jope, e ele vai orar por uma mulher que morreu, uma mulher chamada Dorcas, e a Bíblia diz que quando Paulo chega à região de Jope, as viúvas estão mostrando para o Pedro os lenços que ela costurava para as viúvas. Por quê? Porque aquela mulher, ela era relevante, Dorcas era relevante para as viúvas daquela cidade. Por que nós oramos pela recuperação das pessoas? Porque existem pessoas, existem irmãos que são relevantes da comunidade. Eles são importantes para a igreja. Paulo vai falar sobre isso, que ele fica dividido, a alma dele está dividida entre partir para o Senhor e ficar com os irmãos. Por quê? Porque diz, é muito melhor estar com Deus, mas por causa dos irmãos, por causa da fé dos irmãos, por aquilo que eu posso contribuir, o meu desejo é ficar. Então, o segundo motivo que nós oramos por aqueles que estão enfermos pela sua recuperação é pela importância que eles têm na congregação, dentro da igreja. E um dos terceiros motivos, eu quero terminar falando dos motivos, falando isso, é porque só orando nós vamos ter consciência da vontade de Deus. Quando o filho de Davi, fruto de um adultério, ele nasce e adoece, Davi vai orar, vai jejuar, e vai ter um tempo com Deus em oração. E quando ele tem ciência de que seu filho morreu, ele se levanta, ele vai se lavar e vai comer. E os trabalhadores não entendem porque Davi tem aquele comportamento. Então Davi explica dizendo, olha,
enquanto o menino era vivo, eu orava para, quem sabe, Deus não se apiedasse da vida dele e da minha e deixasse viver. Mas agora eu sei que ele está morto. Por que nós oramos, irmãos? Para que nós tenhamos a consciência de que a vontade de Deus se aplicou. A soberania de Deus foi presente. Quando nós oramos, irmãos, intercedemos genuinamente, fervorosamente, piedosamente, e a vontade de Deus se manifesta, ainda que seja contrária à nossa oração, nós sabemos que ali se valeu a soberania de Deus e nós descansamos. Nós não temos dúvidas se aquilo realmente deveria... E se eu tivesse orado mais? E se eu tivesse me identificado mais? E se eu tivesse clamado, buscado ao Senhor? Nós não entramos no si. Nós temos a convicção de que quando nós oramos e a vontade de Deus, algo se manifesta, aquilo é a vontade de Deus. Porque houve alguém na brecha, houve oração e houve intercessão, e Deus manifestou a sua vontade. Pois bem, dito isso, vamos voltar aqui para o Paulo. Paulo diz assim: não quero, pois, irmãos, que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Percebe, irmãos, que não é a questão da tristeza. É óbvio, irmãos, quando nós perdemos alguém, nós ficamos tristes. Mas ele diz assim, ele coloca no estado comparativo, como aqueles que não têm esperança. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa, eu falando dessas vozes. Para a biologia, a vida se acaba no fim do suspirar. Não havendo batimento cardíaco, não havendo resposta neural, a vida se acaba. É um ponto final para a biologia. A biologia tem a vida até o momento em que há a pulsação, até o momento em que há sinais vitais para a biologia, a vida. Não havendo ponto final. Para a economia, existe vida enquanto o indivíduo ele é ativo. Enquanto ele compra, enquanto ele vende, enquanto ele negocia, a partir daí, acabou para ele. Se ele não tem mais essas atividades, se ele morre, ele já não é mais um trabalhador, ele já não é mais um cooperador da sociedade, ele já não é mais um contribuinte, ele já não é mais alguém que abre portas de emprego, ele já não é mais alguém que paga imposto. É um ponto final, a morte dá um fim econômico para a pessoa. A morte é um ponto final para a vida civil. O civil não casa, o morto não se casa. O morto, ele não tem vida social. Civilmente, a morte é ponto final. E esses são os aspectos naturais da vida. Para nós, não. Para nós que temos esperança, a morte não é nada disso. Para o mundo, a morte é um ponto final. Para nós, é uma vírgula. Para nós, para o mundo, morrer é cair no limbo, é cair no esquecimento, é cair no vácuo. Para nós, não. Nós morremos, nós fechamos os olhos aqui e nós ascendemos para a eternidade. Nós tombamos na terra e nós ascendemos para a glória. Nós deixamos este mundo e nós assentamos nas glórias eternas em Cristo Jesus. Pastor, então se nós morremos e nós já ascendemos a glória, então o que nós estamos esperando? Agora Paulo vai falar, irmãos, acerca da total glorificação e da redenção humana. Porque Paulo vai falar acerca da ressurreição dos mortos. Paulo vai dizer que aqui, nós que estamos vivos, nós não precederemos aqueles que dormem. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo vier, quando houver dada a palavra de ordem, os mortos ressuscitarão primeiro. Eles terão um corpo glorificado. E nós, os vivos, seremos tomados, irmãos, de imortalidade. E juntos estaremos com o Senhor nas alturas. E viveremos com Ele para sempre, irmãos. Então, amados, a gente vai ficar triste? É óbvio que vamos. Nós vamos chorar o luto? É óbvio que vamos. Mas nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós sabemos que a morte para nós é uma vírgula, aguardando o soar da última trombeta, aguardando a voz do Senhor, aguardando um tempo de ressurreição, para que o Senhor complete a sua obra em nós, aonde a alma, o espírito
transformado, encontre um corpo glorificado, ele se una e age então a glorificação. E como Paulo vai escrever aos Coríntios, neste dia, no dia em que o corpo corruptível foi revestido de incorruptibilidade, no dia que o corpo mortal foi transformado em imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória, irmãos. Irmãos, nós não somos como aqueles que não têm esperança. A vida para nós não acaba no túmulo. Ela não acaba no caixão. Ela não acaba na tumba. Ela é uma vírgula. Nós ascendemos aos céus. Nós não entramos num estado, irmãos, de dormência. Não. Jesus disse ao homem que estava sendo crucificado com ele, o ladrão que o reconheceu como rei. Ele disse para aquele ladrão: eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Os nossos mortos, os que morreram em Deus, nesse momento, irmãos, eles estão num deleite da presença de Deus, aguardando o momento dos seus corpos serem glorificados e nos unirmos como família de Deus para a eternidade. Essas são algumas perguntas que estão no coração de Tessalônica. E nós vamos caminhar para o final, porque Paulo está respondendo todas essas questões. Paulo está respondendo a questão do teu coração, enviando Timóteo. Paulo está respondendo alguns mentirosos que encucaram na cabeça de alguns irmãos que Paulo era um mentiroso e um ganancioso. E Paulo está respondendo a tristeza angustiante de alguns irmãos. E agora Paulo vai caminhar para a vida prática. Mediante tudo que eu estou dizendo para os irmãos, Paulo está dizendo: eu quero explicar para os irmãos qual é a maneira que vocês têm que proceder. Qual é a maneira que vocês têm que andar. Porque, irmãos, Paulo não fazia teologia, Paulo não fazia ensino para dizer que ele era inteligente. Paulo não escrevia cartas, enviava às igrejas para mostrar que ele era um homem mais sabido do que qualquer outro homem, ou tinha mais intimidade que qualquer outro homem. Não, Paulo escrevia cartas para atender às questões da igreja, a demanda da igreja local. Eu quero dizer para os irmãos nessa manhã que Deus conhece as demandas da igreja de Caieiras. Deus conhece o coração e as perguntas que nascem no coração dos irmãos. Deus conhece as certezas e as dúvidas. Deus conhece a fé e a angústia. Deus conhece a força e a fraqueza. E Deus tem palavra para atender às demandas locais dos irmãos. Paulo vai dizer agora, irmãos, no sentido prático, diante de todas essas verdades, de que o evangelho que eu preguei é um evangelho verdadeiro, se baseia na verdade, tem intenção de glorificar a Deus, de confirmar os irmãos na fé. Dizendo agora acerca dos mortos, que nós não somos como aqueles que te entristecem demasiadamente, como quem não tem esperança. Nós sabemos do dia, nós sabemos que o Senhor virá. Paulo vai chegar a dizer isso no capítulo 5, verso 1. Acerca dos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos diga acerca desse assunto. Porque vocês sabem que o Senhor virá como ladrão. Esse dia vai ser como uma mulher que tem dores de parto, repentinamente. Mas nós somos filhos da luz. Nós somos sóbrios. Nós somos vigilantes. Nós estamos preparados para este dia. Agora, Paulo vai para a vida prática. E eu quero rapidamente, para nós encerrarmos, falar sobre como que a gente tem que se comportar, então, mediante as perguntas que nascem no seio da igreja. As questões que nascem no coração. Quem tem que nos responder as coisas? A economia, a ciência, o senso comum, a política. Irmãos, a igreja tem a sua própria resposta. E ela está na palavra de Deus. Ela está nas escrituras. É lá que está a nossa fé. É lá que está a nossa esperança. Então o apóstolo Paulo agora vai para a praticidade da vida cristã. Mediante as perguntas que nasceram, as respostas que ele está dando, Paulo agora vai incentivar os irmãos a uma vida prática. E ele vai dizer isso. Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Ele está dizendo o seguinte: olha, chame a atenção daqueles que são insubmissos. E essa palavra insubmisso aqui, ela tem conotação militar. São daqueles que estão nas fileiras.
E a gente sabe que as fileiras militares são organizadas. Existe um distanciamento, né? A gente, quando era da escola, fazia aquelas filas para cantar o hino nacional, a gente fazia a distância de um braço, havia uma métrica, uma maneira. E Paulo, quando diz assim, os insubmissos são aqueles que não se colocam na ordem, são aqueles que não se enfileiram corretamente, são aqueles que não atendem ao chamado. Existem insubmissos. Paulo está dizendo o seguinte, chame a atenção dos insubmissos. Advirtam os insubmissos. Advertência para quem trabalha em RH, irmãos, como é o meu caso, a advertência, ela tem uma finalidade, que não é perseguir o trabalhador, que não é penalizar o trabalhador, é para chamar ele para a volta das normas e procedimentos da empresa. Quando há uma advertência verbal, escrita, nós aplicamos a fim de que aquele trabalhador ganhe um estado de consciência, seja chamado à sobriedade e volte à prática das normas daquela empresa, daquela entidade. A advertência bíblica, irmãos, em amor, em piedade, ela tem a intenção não de oprimir, não de lançar um foco no pecador, não de lançar um foco no insubmisso, mas ele tem a intenção de que ele se enfileire novamente, para que ele ande em unidade, para que ele seja em conjunto com a comunidade. Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer também o seguinte, consoleis os desanimados. Essa palavra consolar, irmãos, significa trazer para perto. Entende, irmãos, que Jesus disse isso? Eu vou ao Pai, e eu rogarei por vós, que Ele vos envie um Consolador. E o Consolador aqui é paracleto, é alguém que anda do lado, é alguém que nos ajuda, é alguém que está perto da gente. E aí, irmãos, a importância de nós ajudarmos as pessoas, de nós estarmos perto das pessoas, conversar com elas, orientá-las. Hoje nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Eu gosto, esse tempo nos ensina muitas coisas, irmãos. A distância, o fato da distância, obrigava os apóstolos, os mestres da igreja, a escreverem cartas e enviarem. No final da carta de Tessalonicenses, Paulo vai dizer isso. Assegurem-se de que essa carta seja lida a todos os irmãos. Nós precisamos usar os recursos que nós temos, irmãos, para estar perto das pessoas. Ligar, mandar mensagem. E dentro da possibilidade, quando possível for, estar com elas fisicamente. Ele diz assim, ampareis os fracos. E essa palavra amparar os fracos, irmãos, ela tem a ideia de apoiá-la frontalmente. Suportá-la frontalmente. O que é isso? E quando eu leio essa passagem, eu tenho um entendimento que é alguém que está caindo de cara para o chão. Mas ela encontra alguém que está disposta a segurar ela. A não deixar ela cair de cara no chão. A gente fala isso quando a pessoa cai de cara no chão. A gente quer falar de alguém que teve um estrago muito grande. Quando alguém fala assim, ela caiu de cara no chão, com uma metáfora, nós estamos dizendo que ela teve um prejuízo enorme, grande, visível, notório. E essa palavra aqui, ela quer dizer alguém que suporta frontalmente. É alguém que não permite com que os outros caiam de cara no chão. Você precisa ser alguém, eu preciso ser alguém, que quando as pessoas estão fracas, a gente suporte elas frontalmente, para que o estrago não seja grande, para que a fraqueza dela não resulte nela numa morte. Talvez não uma morte física, irmãos, mas uma morte espiritual, da sua fé, da sua piedade. Paulo vai continuar dizendo isso. E sejais longânimos para com todos. E algumas traduções vão dizer, e sejam pacientes para com todos. Para todo tipo de gente, irmão. O que a gente tem que ser? Paciente. Essa palavra aqui, ela pode também ser traduzida como tardio irar-se. Uma pessoa longa em ânimo. Longânimo. Uma pessoa que estica. Para mim, essa palavra ela tem uma conotação de resiliência. Que é a capacidade de você ser puxado,
de você ser esticado, de você ser pressionado, sem perder a essência. Que Deus nos conserve assim, irmãos. Que a vida dos irmãos, suportar os irmãos, consolar os desanimados, chamar a atenção dos desordeiros, que apoiar os fracos não altere a nossa natureza, mas a gente permaneça fiel, íntegros diante de Deus. Ele vai dizer, evite retribuir alguém mal por mal. Irmãos, a nossa essência é do amor, é do bem. Nós devolvemos o que é bom. Irmãos, eu vou entrar na questão de... quero fazer uma ligação dessa passagem com aquilo que Paulo vai dizer que nós não devemos desprezar as profecias. Porque as profecias, irmãos, elas nos alertam acerca do tempo futuro, daquilo que é o ideal, daquilo que vai acontecer lá na frente. E eu acho interessante, irmãos, porque Mateus 24 vai dizer que nos últimos dias haveriam pestes, terremotos, maremotos, e ele vai falar o seguinte, que naqueles dias se levantarão nação contra nação, reino contra reino. E eu quero trazer para os irmãos a ideia de nação contra nação. Porque essa expressão nação contra nação, ela quer dizer brigas étnicas. Ou seja, pessoas dentro do mesmo país brigando entre si. Nós temos um país, irmãos, hoje polarizado. As pessoas são polarizadas. São de direita, são de esquerda. São liberais ou são tradicionais. São calvinistas ou arminianos. As teologias nos separam, as ideologias nos separam e causam uma verdadeira guerra. Nós temos, de um lado, aqueles que falam que alguns são negacionistas. E alguns são medrosos, são escapistas, né? Tem medo de tudo. E aí a gente entra numa briga étnica. A gente entra numa briga com nós mesmos. E Paulo está dizendo o seguinte, não retribua o mal com o mal. Não é do nosso caráter. Não é da nossa essência. Não é do nosso espírito. Quando Jesus ouve os discípulos dizendo para ele, Senhor, os samaritanos te expulsaram, o Senhor quer que a gente ore a Deus, como o profeta fez, e caia fogo dos céus sobre eles. Jesus diz assim, não, vocês não sabem de que espírito eu sou. Nós não somos desse espírito, irmãos. Nós não somos daqueles que entram em brigas étnicas. Nós não somos daqueles que entram em discussões que não levam a lugar nenhum. Nós somos aqueles que nasceram do Filho da Luz, nasceram do Pai de amor e retribuímos aquilo que temos recebido graciosamente e abundantemente, que é o amor. Não retribua o mal com o mal, mas com o bem. Ele vai dizer também, acerca disso, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo vai dizer aos filipenses, alegrai-vos no Senhor, digo-vos outras vezes, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Sexta-feira agora eu estava ouvindo o pastor Joaquim, da igreja de Mirante, pregar para nós. E ele falando do momento que ele teve ali, que ele e a sua esposa ficaram doentes, acometidos da Covid. E a sua filha, a Carol, ela que fazia tudo. Fazia comida, lavava roupa, cuidava deles. E ele ficou muito triste. Porque ele estava sozinho, preocupado com a esposa, preocupado com a filha. Não podendo sair, não podendo cuidar da igreja. E ele começou a orar a Deus. E ele disse que há uma alegria, que começou a brotar uma alegria no coração dele. Percebe, irmãos? Ele não ficou sarado na hora. A sua esposa não se levantou do leito da enfermidade. A sua filha não recebeu dobrada ajuda. Não. A alegria que nasceu no coração dele é uma alegria extra-circunstancial. É uma alegria que vem do Pai. É uma alegria que vem do Senhor. É uma alegria provocada pela presença genuína de Cristo em nós. Por isso Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre. Ele vai continuar dizendo, orai sem cessar. Orar, irmãos, é comandar. É comandar. Quando a gente é criança, a gente nasce, a gente não anda. A gente precisa de um tempo para começar a andar. A gente vai tomando jeito, a gente engatinha, depois começa a se apoiar para ficar de pé. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai fortalecendo a musculatura. A gente vai ganhando força nas pernas. A gente vai ganhando equilíbrio. E a gente começa a desenvolver.
No começo, quando criança, é uma dificuldade. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. A gente precisa de gente cercando para a gente não cair. Mas depois a gente desenvolve, vai com desenvoltura. Relógio desperta, a gente levanta e sai andando. Mas às vezes, por causa de algum acidente ou trauma, a gente vai perdendo os movimentos. E a gente precisa fazer o quê? Voltar a exercitar para tornar forte novamente naquela área. Quando o Paulo está falando orar sem cessar, ele não fala para a gente orar 24 horas, abandonando tudo. Uma vida de mosteiro. Não. Ele fala de uma prática constante na nossa vida. Quanto mais nós orarmos, irmãos, mais fortalecidos nós vamos estar em oração. Quanto mais nós orarmos, mais ligados com os céus, mais sintonizados com o Espírito, mais fortes, mais robustos, mais intensos, mais consolados, mais encorajados nós vamos estar. Mais fortes nós vamos estar. A fraqueza de muita gente está ligada ao estado de não orar, ao estado de não levar a vida de oração. Eu gosto quando a Bíblia vai dizer, lá no livro de Samuel, que quando Davi volta de uma peleja que ele não conseguiu lutar, e a sua cidade é saqueada, e tudo é levado, as esposas, os filhos, a cidade é saqueada e queimada, a Bíblia diz que os homens choram amargamente até perder as forças, inclusive Davi. Só que quando aqueles homens, a tristeza vai passando, o coração dos homens vão se amargurando, mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor e orou, irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, a tristeza profunda nos conduz a uma amargura profunda. E a oração nos tira da amargura e nos coloca no consolo e nos cuidados do Pai. Ele vai continuar dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, quero ressaltar aqui, e mais 5 minutos nós terminamos. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses sobre 2 coisas que é a vontade de Deus. Essa é a segunda. A primeira coisa que Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica que é a vontade de Deus é a santidade. A santidade é uma marca e uma vontade de Deus para toda a igreja e especificamente naquela ocasião para a igreja de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade macedônia, grega, e a Grécia era conhecida pela imoralidade. Os filósofos gregos eram imorais. Os imperadores romanos eram imorais. A cultura grega era tecida na imoralidade. E Paulo, então, vai chamar a atenção da igreja para a santificação do corpo. E ele diz que essa é a vontade de Deus para qualquer igreja, a santidade. Mas ele vai dizer agora por uma segunda vez que existe também uma outra vontade de Deus. Que é que em tudo eles dê graça. E a gente precisa entender isso. Porque Paulo não está dizendo para a gente dar graça porque uma pessoa fica doente. Paulo não está dizendo para a gente dar graça quando o matrimônio é desfeito. Paulo não está dizendo para a gente dar graça quando um filho, uma filha ou alguém querido cai no mundo das drogas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando nós damos graça a Deus por tudo, é porque nós reconhecemos que tudo está debaixo do governo do nosso Deus. Deus é soberano. Deus é Senhor sobre tudo. Irmãos, as situações mais adversas e mais dolorosas revelam para nós o tamanho do amor e do poder de Deus. No dia da mortandade no Egito, onde muitos egípcios choraram a morte de seus primogênitos, seja de filhos, seja de animais. Naquele dia se revelou os cuidados de Deus para o povo hebreu. No dia em que Noé entrou para dentro da arca e houve a tempestade da ira de Deus sobre a humanidade, naquele momento se revelou à família de Noé e a Noé o tamanho da salvação de Deus. E quando Paulo nos chama a dar graça, ele está falando sobre isso. Nós reconhecemos que até nas situações mais adversas, mais difíceis, Deus é Deus poderoso para de nos salvar no meio da fornalha, de nos consolar, de nos dar graça e de terminar a obra que Ele começou. Porque fiel é aquele que nos chamou para completar a sua obra em nós.
Ele vai dizer isso. Não apagueis o espírito. E é óbvio que quando ele fala não apagueis o espírito, ele não está dizendo que nós temos o poder de apagar o Deus Espírito. Ele associa aqui o espírito como fogo. E o fogo, ele só existe por causa da junção de elementos. O combustível e o oxigênio. Se nós tirarmos qualquer um desses elementos, nós apagamos o fogo. Quando nós apagamos, irmãos, a intensidade de oração, e quando nós desprezamos a palavra, as profecias, nós apagamos a intensidade do Espírito em nossa vida. Os efeitos do Espírito. A Bíblia vai dizer, Isaías vai dizer, que a palavra do Senhor é como fogo. A palavra de Deus é como fogo. E nós vemos lá em Pentecostes, capítulo 2 do livro de Atos, que o que eles receberam como dons, como sinal da plenitude do Espírito, foi línguas repartidas como línguas de fogo. Então a palavra de Deus, ela é exemplificada por Isaías como fogo. E a manifestação da plenitude do Espírito em Atos é tido como línguas repartidas como de fogo. E quando nós abrimos mão de uma vida de oração, e abrimos mão de uma vida de leitura, de meditação da palavra, nós perdemos a intensidade do Espírito sobre nós. Paulo vai dizer para a gente não desprezar as profecias. Irmãos, se nós queremos passar bem por essa vida, por esse momento que nós estamos passando, precisamos urgentemente virar os nossos olhos para a palavra de Deus. Quando Israel estava no cativeiro babilônico, quando Israel estava preso em Babilônia, passando da mão de imperador em imperador, a Bíblia vai dizer que havia um homem naquela cidade, havia um homem naquele lugar, chamado Daniel. E ele está olhando para as Escrituras, e está olhando para o seu tempo. Ele está olhando para os escritos de Jeremias, e ele está olhando para a história de Israel, ele está olhando para os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele entende que, segundo a palavra de Deus, era a hora de sair. Era hora de caminhar. Era hora de desfazer as malas do cativeiro babilônico e voltar para a sua cidade. A Bíblia, irmãos, as profecias, os escritos, tem resposta para a gente. Tem orientação para a gente. Tem consolo para a gente. E nós não podemos viver uma vida desprezando as Escrituras. Irmãos, tudo que nós estamos passando está escrito. Jesus vai dizer isso em Mateus 24, que isso chama-se princípio das dores. Fazendo analogia a parto. E a gente sabe, irmãos, que o parto natural, as dores de parto, ela começa pequena, ela vai intensificando até o momento da luz. Tudo isso está aqui, irmãos. E por que está escrito? Tudo que está escrito para o nosso ensino, para o nosso consolo, para a nossa edificação. Jesus vai dizer aos discípulos que ele está dizendo tudo aquilo para que no final, o produto da informação seja paz. E nós precisamos ter paz. Irmãos, observem tudo. E só retenham o que é bom. Olhem tudo. Examinem tudo. O exame, irmãos, é um olhar minucioso. É um olhar cauteloso. É um olhar cuidadoso. Não é uma percepção rasa das coisas. Não é uma linguagem rasa. Hoje em dia, irmãos, qualquer notícia que sai, as pessoas soltam. Qualquer fala que sai, as pessoas reproduzem. Não analisam, não param, não meditam, não olham, não avaliam. E Paulo está dizendo, examinai tudo. E se tem alguma coisa boa, guardem isso. E por fim, irmãos, ainda assim, abstenham-se de toda forma ou de toda aparência do mal. Quero encerrar dizendo, irmãos, que nós precisamos manter uma distância segura daquilo que é mal. Gosto da expressão do Paulo, que ele chama de aparência ou forma de mal. Paulo não diz para nós nos abstermos daquilo que é essencialmente mal. Daquilo que nós temos plena certeza do que é mal. Daquilo que nós provamos e agora sabemos que é mal. Ele fala assim, aparentou ser mal, tem forma de mal, já fica longe.
E nós precisamos aprender isso, irmãos. Tem conversas que são más. Nós precisamos aprender a ficar longe disso. Tem comportamentos que aparecem, que parecem ser duvidosos. Fiquem longe dele. Tem falas, tem ideias que, à luz da Bíblia, nos parecem ser heréticas, erradas. Vamos ficar longe delas. E vamos nos unir somente àquilo que é bom. Então, irmãos, aquela igreja, a igreja Tessalônica, ela era uma igreja muito boa, irmãos. Ela tinha obras muito boas. Mas ela precisava crescer em outras áreas da vida. Ela precisava ser enrijecida, fortalecida, confirmada em outras áreas. A gente, irmãos, a gente pode ser bom em muitas coisas. Existem áreas na minha vida que eu considero que Deus tem trabalhado em mim e são muito boas, que abençoam a vida de outras pessoas. Mas existem áreas na minha vida que precisam de cuidado de Deus. Existem coisas que eu olho pela palavra e eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser melhor nessa área. Me ajuda a crescer nesse daqui. Me ajuda a ser assim. Irmãos, quando nós reconhecemos que existem áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas e trabalhadas, nós nos rendemos aos pés daquele que nos chamou e daquele que nos faz crescer e frutificar. E eu quero orar com os irmãos nessa noite, nessa manhã, por causa disso, em nome de Jesus. Eu oro a Deus que o Senhor responda as perguntas dos irmãos. E quando o Senhor não responder as suas perguntas, que Ele sustentem os irmãos em graça, em amor. Vamos orar então, irmão, em nome de Jesus? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor. E eu me ponho em orar junto com os meus irmãos. Eu não oro por eles, mas eu oro junto com eles. Porque há também em mim, Senhor, questões que precisam ser respondidas. Há também, Senhor amado, em mim, situações que precisam ser aperfeiçoadas. E eu, junto com a Tua igreja, eu me lanço aos Teus pés. E eu confesso, Senhor amado, que eu preciso de melhorias. Eu preciso ser confirmado e reafirmado e experimentado em muitas áreas da minha vida. E eu oro, Pai, para que o Senhor me ajude. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra me ajude. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito me ajude. Eu oro, Pai, para que eu possa desenvolver no Senhor uma vida no Senhor de oração, de meditação, de súplica, de rendição a Ti, para que o Senhor me aperfeiçoe nessas áreas. E eu oro, Senhor, para que eu encontre homens e mulheres. Eu oro, Senhor, pela igreja de Caieiras, para que tenham homens e mulheres que nos encorajem, que nos advirta quando nós estivermos sendo submissos, que nos consolem quando nós estivermos desanimados, que nos ampare quando nós estivermos sendo fracos, e que para todos nós possamos exercer paciência. Eu oro, Senhor, para que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, os nossos líderes, os nossos mestres, os nossos pastores, os nossos irmãos, eles se levantem com palavras, com orientação ao nosso coração. Eu oro não apenas, Pai, por mim, e nem tampouco pela igreja de Caieiras, mas eu oro por todas as nossas igrejas. Eu oro por todos os nossos pastores nesse momento, porque, Pai, nós precisamos de homens e mulheres coerentes, nós precisamos de vozes bíblicas. Pai, nós já temos escutado a ciência, nós já temos ouvido a política, nós já temos escutado a biologia, nós já temos escutado a economia, mas, Pai, quem nos sustenta verdadeiramente é a palavra, e nós precisamos de homens e mulheres que abram a palavra e nos ensinem a palavra de Deus. E que ela seja para nós norte e esperança. Por isso, Senhor, eu oro, eu te peço. E desde já, Pai, eu te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tá bom? Então, dá a palavra para o nosso presidente. Obrigado pela palavra, tá bom? Deus te abençoe. E fica aí para a reflexão dos nossos irmãos, tantos presentes aqui no culto, como os que assistiram de casa ou vão assistir depois, né? Que Deus abençoe
cada um dos irmãos. Amém? Obrigado por você, com essa maneira tão inteligente de expor as Escrituras, ter gastado um tempo com a gente. Tá bom? Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe, tá, Moisés? Nós vamos Amém. pedir com a bênção apostólica, já falamos com os irmãos os avisos da semana. Quarta-feira nós temos culto online outra vez, domingo que vem estamos nos organizando, né, para ver como que vamos estar procedendo aqui. Precisamos fazer o nosso culto de missões, também voltado para a Santa Ceia. Então nós vamos nos organizar nisso. Amém? Vou estender as mãos. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Obrigado, Moisés. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe.